Aqui para trazer mais um conteúdo para você do mercado imobiliário. E também já me desculpando que na semana passada não entrei ao vivo esse horário. Toda terça-feira às 20 horas eu entro ao vivo para falar de algum conteúdo para o mercado imobiliário. Na terça-feira passada não entrei, que eu estava rouca. Já me desculpando aí, dando o meu pedido de desculpas. E a minha ideia é justamente tornar minha missão com essas lives, né, algo real, que é transformar as imobiliárias por meio de cultura ágil, implantando indicadores de resultado. E um dos temas de hoje é justamente esse, que é falar de OKR, que é até meu tema lá no Conecta Imob, no maior evento do mercado imobiliário do Brasil, dia 11 de setembro. Mas antes eu quero também falar de uma situação que eu participei a semana retrasada, que foi o evento do Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, o Tony Robbins. E ele falou de uma questão que eu achei extremamente interessante, que ele falou da questão do nosso corpo, da nossa emoção, da nossa energia. Como que o nosso corpo, como que a nossa emoção, como que a nossa energia, ela influencia os nossos resultados, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso também, até esperando mais gente entrar. Eu tô até administrando aqui, hoje eu tô fazendo um pouquinho diferente. Tô aqui no Facebook, tô aqui no Instagram. Então tô tentando aprimorar nessas ferramentas aqui para impactar o maior número de pessoas possíveis. E o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, que é os erros que atrapalham você de implantar o OKR nas imobiliárias, tá? Tenho participado, implantado esse processo em algumas imobiliárias e vou falar de algumas questões que estão atrapalhando do que a metodologia seja implantada. E aí, voltando para a questão lá do Tony Robbins, deixa eu ver quem entrou aqui, deixa eu dar uma olhada. Boa noite, ei, hermano! Bem-vindo! Deixa eu ver quem mais está aqui, tô administrando. Quem quiser interromper, fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade. E o tema de hoje é de erros que atrapalham a aplicar a metodologia no mercado imobiliário. E aí, Serginho? Boa noite, pessoal. Hoje o tema é 5 erros que atrapalham a prática de OKR nas imobiliárias, que tem um pouco a ver com a questão que o Tony Robbins falou, que é o maior coach do mundo. Semana retrasada eu tive um evento dele em São Paulo, e ele fala que ele trabalha muito a questão da emoção, né? Então, assim, como que o nosso corpo, como que a nossa energia, como que as nossas emoções atrapalham os nossos resultados, né? Qual que é a emoção que você vive hoje? O que você sente? O que te atrapalha de evoluir? É raiva? É sensação de incapacidade? É emoção do que, às vezes, a sensação de que eu não mereço? O que é que te atrapalha? Né? Eu, por exemplo, tenho uma questão que eu sempre pensei muito positivo, né? Porém, eu sou do interior, então minha criação, assim, meu pai sempre teve aquela vida lá no interior, me criou meu irmão, então eu cresci crendo, as minhas crenças são que, dentro daquele padrão ali tá muito bom, né? Então não tive muitas ambições em relação à minha missão. Então fazia aquele processo porque eu acreditava como meu pai. Morava lá no interior, que tinha aquela vida já toda certinha, regrada, que a minha também tinha que ser daquele jeito. E aí eu observei que não, que eu posso criar essa ruptura, né? Por que essa crença está me atrapalhando de cumprir a minha missão? Por que essa crença está impactando a minha energia para impactar o maior número de imobiliários possível? Então eu acredito muito nisso. E o Tony Robbins fala que o seu corpo, o seu lar emocional, a energia que você passa, se você viveu numa criação onde imperava a raiva, por exemplo, né, se o seu pai tinha alguma raiva do irmão ou de algum parente, ou sua mãe, enfim, você, talvez até inconsciente, traz para o seu dia a dia muita questão da raiva. Então isso te impede de evoluir, te impede de você colocar em prática as suas questões para evoluir como profissional, como ser humano, enfim. Então, se você trabalha muito, se você é uma pessoa que tá sem energia, que tá triste, o mercado imobiliário tá ruim, não tô conseguindo vender. Tem um corretor que falou comigo assim hoje: eu tô precisando fazer dinheiro rápido. Nessa imobiliária que você me indicou, que eu não tô conseguindo. Cadê os clientes? Os clientes sumiram.
Então, se a posição do cara de estar triste, de estar focando só no final, tá impossibilitando ele de fazer um trabalho. Então, assim, a sua emoção que você está vivendo naquela hora te impede, às vezes, de ver a coisa positiva, de progredir para um resultado que pode ser satisfatório. Então, o evento do Tony Robbins, o conteúdo do Tony Robbins foi bem legal, foi um conteúdo bem bacana. Eu sugiro que vocês assistam, porque eu acho que quando a gente fala de emoção e de energia e do nosso corpo, o que a gente faz para trazer energia para o nosso corpo e para que isso eleve o nosso estado de resultado, tem tudo a ver, né? E isso que eu vou falar aqui hoje, que são 5 erros que atrapalham a prática de OKR nas imobiliárias, muitas vezes estão ligados às crenças daquele mercado de 3, 5 anos atrás, aquela coisa que você acreditava, não dá pra fazer desse jeito, é difícil, e aí te impede de evoluir, de colocar cultura ágil em prática. Hoje eu tô muito feliz também, que hoje tô colocando a 3ª edição do workshop, que é uma metodologia de gestão imobiliária em prática. Hoje foi a 3ª edição, e às vezes eu vejo isso, sabe? Medo, às vezes ter medo mesmo, porque teve situações lá de 5 anos, 10 anos atrás, que foram situações que te colocou em prejuízo, que te deu algum prejuízo, não só financeiro, mas emocional, que te impede agora, de repente, de colocar uma prática para funcionar e você ter resultado. Então, assim, eu fali, e às vezes não consegue sair desse lado, eu tive um negócio com uma construtora e não consigo hoje. Isso às vezes é o que te impede de que sua mente está processando aqui para você colocar algumas questões em prática. O mercado mineiro é muito tradicional e a gente não consegue colocar em prática, a gente tem que prezar muito por risco. Gente, todo negócio tem risco. Eu falo muito isso. O que eu vejo é fazer o negócio, aplicar as mudanças com risco, tem risco, mas que seja um risco calculado. Essa que é a ideia, tá? E a metodologia do OKR, ela fala muito isso, que é você testar, colocar em prática e ajustar, e rápido, fazendo alinhamento com a equipe, criando esse senso de responsabilização. Esse é o foco da metodologia de OKR, indicadores de resultado, Objective Key Results, que a gente mundialmente é conhecida como OKR, tá? Então a gente vai falar das 3 palavrinhas, as 3 siglas, que são as iniciais aí da Objective Key Results, ok? Legal, bem-vindo, pessoal que tá entrando aqui no Face. Ei, Félix. Félix aí, meu parceiro, assistindo aí, bacana. Gabriel, Luiz, bem-vindos. Quem tiver alguma pergunta, quiser fazer, tá? Então vamos lá. Quais são os 5 questões que atrapalham a prática de OKR nas imobiliárias? Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, pra ver quanto tempo a gente já tem. Acho que já tem uns 7 minutinhos de live. Até umas 8h30 a gente tá aqui falando a respeito, tá? Enfim, começou a implantar o OKR na imobiliária? Quem já começou a despertar o interesse sobre esse tema? Dá um joinha aí. Quem já teve alguma curiosidade sobre esse tema? Inclusive é o tema da minha palestra lá no Conecta Imob. Faz joinha. Alguém aí que tá me escutando já ouviu falar desse tema? Já escutou eu falando aqui? Já teve interesse em saber como é que isso acontece dentro da imobiliária? Eu já vou falar do que tá impedindo algumas imobiliárias de ter melhores práticas com OKR, tá? Esse texto, eu postei um texto falando sobre isso a semana retrasada no meu LinkedIn. Tem um texto falando sobre isso. Deixa eu ver que dia exato que eu postei. Dia 14 de agosto, eu postei um texto, 5 erros que atrapalham a prática de OKR nas imobiliárias. É o 4º texto que eu já posto falando sobre OKR, ok? Joinha, legal, obrigada aí quem deu um ok. E eu tenho postado toda semana textos falando sobre esse tema, porque agora eu tô colocando ele em evidência, porque é o tema que eu vou dessa palestra lá nesse evento que eu acabei de falar pra vocês, tá? Então vamos lá. A primeira dica, a primeira questão que atrapalha a imobiliária de colocar o OKR em prática. Definir meta, a primeira coisa que atrapalha, gente, a primeira situação é definir meta e esquecer da meta. Quem já passou por essa situação? Define a meta e depois esquece da meta, não acompanha.
dá foco para outras coisas, não transforma isso em hábito. Construir a meta, até hoje um cliente do workshop, hoje e amanhã eu estou imersa no workshop, que é essa metodologia de gestão imobiliária, e eu falo de OKR também. Aí um dos clientes falou assim, Narlene, o difícil não é criar a meta, o difícil é criar alinhamento dessa meta com a equipe para criar motivação. Então tem dois cenários, tem quem cria a meta e não consegue motivar a equipe, tem quem cria a meta e esquece de acompanhar a meta, né? Então a primeira coisa que impede de colocar o OKR em prática é definir a meta, mas porém esquecer dela, esquecer de acompanhar. É por isso que no OKR a gente tem um processo chamado check-in. O que é esse check-in? É quando toda semana você vai lá, Cida, é quando toda semana você vai lá, você marca um horário com a sua equipe para discutir a evolução da semana passada, né? Então, eu, por exemplo, lá na minha equipe, toda quinta-feira a gente faz o check-in. Então, toda quinta-feira a gente discute e avalia o que foi colocado de quarta até na quinta passada, né? Então, na imobiliária tem que ter um ritual. Se o dia do check-in, se a reunião semanal, que é o check-in, né? O check-in é a reunião semanal. É toda terça-feira, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, que seja cumprido. Então não vai marcar cliente, não vai criar outro compromisso nesse horário. Então, todo dia, terça-feira, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ou o horário que você achar melhor, vocês vão ficar ali de meia hora a 1 hora para cumprir esse objetivo. Porque você se coloca a discutir com a equipe, né? Se na primeira semana você evoluiu, vamos pegar uma curva aqui de 1 a 100, tá? De 1 a 10. Não, de 1 a 100. De 1 a 100, se na primeira semana eu cumprir 5% do meu objetivo, pode ser que tenha alguma coisa errada. Não tem milagre, não tem nenhum processo, nenhuma meta para ser cumprida que faça milagre. Da segunda semana eu estar com 20% e achar que na terceira semana eu vou alcançar 50%, 60%. Então esse processo, esse check-in, essa reunião semanal é extremamente importante. Então, ou seja, estabeleceu a meta, avalie a evolução dessa meta toda semana. Não esqueça dessa parte tão importante que é o check-in, tá bom? A outra questão é fazer gestão por tarefas e não por resultado. A segunda coisa que impede de colocar em prática o OKR dentro de imobiliárias. Gente, eu tive dificuldade. Quando eu comecei a estudar sobre essa ferramenta, os meus objetivos eram muito focados em atividades, né? Alguns até hoje são, e aí a gente vai evoluindo. Né? Não vou te dizer que tá assim, tudo no mar de rosas, lindo e maravilhoso, porque eu tenho dificuldade, inclusive, na minha gestão, por às vezes fazer metas focadas em atividades. E dentro das imobiliárias também acontece isso, né? Então eu como equipe, hoje eu sou responsável pela equipe de sucesso do cliente, do Fantástico Marketplace, e algumas das nossas métricas sim ainda são focadas em atividades. Mas aí vamos lá, por exemplo, o que quer dizer isso, Arlene? Vou falar um exemplo prático. Então vou colocar lá, você colocou o objetivo de vender até cansar nossos corretores. Eu gosto desse objetivo, tá lá no meu texto, esse exemplo, tá? Exemplo prático no mercado imobiliário. Então eu coloquei lá os indicadores. O que prova, como você comprova que você está vendendo mais até alcançar os corretores? Então um exemplo que não é legal, que é focado em atividade, por exemplo, número 1, você montar indicadores assim, montar catálogo de casas à venda no bairro Castelo, por exemplo, tá? Isso não é uma boa prática, porque isso aqui é focado em atividades, montar um catálogo de casas para vender no bairro Castelo. Qual que seria o jeito certo? Eu vou falar dos 3 jeitos errados e depois eu vou falar do jeito certo. Então, atividade de montar catálogo não é legal. A gente não quer dizer nada isso. É uma atividade, inclusive a gente nem consegue mensurar, né? E não prova que você montar um catálogo no bairro Castelo, você vai conseguir atingir sua meta, que é vender mais. Segundo exemplo, mapear clientes da região. Atividade também. Mapear clientes da região não comprova que você está focando na sua meta, que é vender mais até cansar os corretores. Um terceiro exemplo de atividade também que não é legal. Elaborar estratégias com a equipe de corretores.
O que diz dessa atividade de elaborar estratégias com os nossos corretores que comprova que eu estou vendendo mais? Então também não é legal colocar isso como meta dentro do OKR, ok? Dentro de um objetivo de RH, colocar treinar equipe, estratégias para elaborar com a equipe de corretores, ok, mas aí como que teria que ser feito? Nesse exemplo, elaborar estratégias com a equipe de corretores, já mostrando agora o exemplo certo. Isso daria muito para equipe para RH, tá? Elaborar 2 treinamentos de vendas para a equipe de corretores. Então, é uma das estratégias, né? Então, eu tenho que comprovar que eu estou fazendo a minha equipe ter melhores resultados. Por exemplo, se for um objetivo de RH, marcando 2 treinamentos de persuasão, por exemplo, para a equipe de corretores, tá? Como que seria o exemplo certo? Todo o indicador de resultado, o objetivo e indicadores de resultado tem que... premissa básica que tenha estatística, dados para se medir, números, tá? Então, por exemplo, vender até cansar os corretores. Qual que seria uma forma certa de construir um indicador? O que comprova que eu estou vendendo até cansar os corretores? Por exemplo, aumentar as vendas na região sul em 20%, ou aumentar as vendas no bairro Castelo em 30%. Se você já tem um histórico de atuação no bairro Castelo de vendas, e você nos últimos 3 meses, vamos supor que vendeu 1 milhão, por exemplo, a média dos últimos 3 meses foi 1 milhão. Aí você coloca aumentar a venda no bairro Castelo em 20%, então você vai colocar 20% em cima de 1 milhão. Então isso comprova que você está vendendo mais para cansar os seus corretores, ok? Isso é um exemplo certo. Um outro exemplo certo, implantar 100% da campanha promocional dos novos apartamentos. Então, que está mais focado, inclusive, aqui até em marketing, né? Então, implantar a campanha, 100% da campanha promocional, comprova que eu estou também... Então, se a campanha tem premissas lá de vender X apartamentos, então é um bom indício que você está conseguindo cumprir o seu resultado. Então, na campanha, a premissa é vender X unidades durante aquele período da campanha. Então, se eu implantei a campanha e estou vendendo X unidades, então comprova que eu estou conseguindo cumprir o meu objetivo, que é vender até cansar os novos corretores. Um outro exemplo é diminuir em 30% o tempo de resposta de atendimento aos novos leads. Inclusive, esse tema de atendimento, tempo de resposta, eu tenho falado muito isso no OKR. No OKR não, no workshop. Tem gente que tem imobiliários que já tem um trabalho de pré-venda, ok, então já está num processo mais interessante, mais à frente em relação ao tempo de resposta ao atendimento de novos leads. Tem empresas que têm só pessoas focadas em monitorar esse indicador, tá? Então tem N pesquisas, N estatísticas que comprovam que o tempo de resposta que você dá para o seu cliente, ele impacta no seu resultado, te faz vender mais ou vender menos. Né? Então não basta você só ter quantidade de clientes. É interessante que você monitore o tempo de resposta que você tem com esses clientes, que vai transformar esses atendimentos em clientes realmente, né? E também para que você consiga o seu objetivo final, que é chegar na venda em si. Então isso comprova. Diminuir em 30% o tempo de resposta do atendimento aos novos leads é um indicador que vai te ajudar a vender até cansar os novos corretores. E é muito importante você colocar uma meta. O que eu sugiro em tempos de resposta, até dando uma dica em relação a esse indicador, tentar atender o cliente nos primeiros 5 minutos, tá? Tanto Viva Real, Grupo Zap, né? Que hoje era o Viva Real, hoje é o Grupo Zap. Próprio Fantástico, a gente tem algumas pesquisas que comprovam que se você atende o seu cliente nos primeiros 5 minutos, as chances de você conseguir falar com esse cliente são de 400%. Mas se você deixa para atender esse cliente nos 15 minutos seguintes ou até 24 horas, as suas chances de falar com esse cliente diminuem muito. Então, se o seu negócio, que é vender imóvel, alugar imóvel, você precisa de cliente, você precisa falar com o cliente para dar o primeiro passo, então eu sugiro que você coloque como métrica, né, como indicador de resultado, o tempo de resposta de atendimento a esses novos clientes, a esses novos leads, ok? Vamos falar agora da terceira dica. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui.
Ah, bem-vindo. Ei, ei. Quem chegou aí agora, eu tô falando dos erros, né? Praticados em imobiliária que atrapalham de implantar o OKR. Então, são três situações que. Três situações principais que eu vejo que atrapalham de implantar a meta. Eu já tô na terceira dica aqui. A terceira é achar que determinadas situações não podem ser medidas. Tudo pode ser medido, gente, tudo. E gestão por OKR é medir todas e quaisquer situações. Se você já parte desse pressuposto que determinada situação, determinado objetivo não pode ser medido, então não pode nem entrar no OKR. Fazer importar o que importa mais é tudo que a gente vai conseguir medir. Então, situações impossíveis de se medir façam que você caia na lista de tarefas. Você começa a fazer aquele monte de tarefa sem medir e aí te impede de trazer resultados, né? Então isso também não é um bom indicador, não é uma boa coisa de se fazer. Pensa o seguinte, se eu estou pedindo o meu funcionário, o meu corretor, a minha secretária, a minha pessoa do administrativo para fazer isso e você não está medindo, não faz o menor sentido. Às vezes ela está deixando de fazer uma coisa mais importante para fazer aquela tarefa, aquela atividade, de uma que poderia ser medida e colocada como indicador seu para vender mais ou alugar mais. Então, a terceira coisa que impede é achar que determinadas situações não podem ser medidas. Essa situação tem muito a ver com as nossas crenças, viu? Quando eu comecei a falar da live de crenças e emoções que estão embutidas aqui, que nos atrapalham de evoluir. Tá? Falei muito isso hoje também no workshop, que é trabalhar com mente fixa. É aquela coisa assim, não dá certo, nunca deu, agora não vai dar. Conecta aqui, ó. Às vezes, a pessoa que está do seu lado é difícil de conectar, porque ela tem crenças tão fortes, tem emoções tão fortes dentro dela, que vai ser muito difícil mesmo. Por isso que a gente trabalha perfil comportamental para as pessoas que trabalham junto conosco, para ela ter uma mente pensada em mudança, né? Ó céus, ó dia, ó azar, não dá para trabalhar com OKR. Então, OKR é ajuste e reajuste o tempo todo. E é rápido, tá, gente? Não é esperar 3 meses, 1 ano para fazer ajuste, não. É semanal. E aí, no final do mês, eu começo implantando o OKR em 1 mês. O ideal é que seja em ciclos de 3 meses. Mas eu começo com 1 mês justamente pra gente fazer essa dinâmica virar hábito, ok? Então, achar que situações não podem ser medidas é uma das dificuldades que coloca... Porque aí você tá focando em tarefa, você não tá focando em indicador de desempenho, tá? Indicador de resultado. A quarta questão que impede de colocar o OKR em prática é associar o cumprimento dos objetivos a uma remuneração variável para os colaboradores. Isso eu vejo demais, porque o OKR é o seguinte, ele não premia por resultado. E grande parte das imobiliárias está acostumada a falar assim, a campanha de premiação. Aí durante o mês da campanha da premiação, por que os resultados são bons? Por que a pessoa se dá mais para aquele resultado daquele mês e no mês que não tem campanha, não tem bonificação, ela não vai bem? Então é justamente isso, você não pode remunerar o OKR, essa metodologia, ela aplica muito isso. Você não pode entregar resultado e medir resultado baseado em premiação, em dinheiro, em prêmios. Porque a gente acredita que a disposição do colaborador diminui e ele não queira enfrentar desafios mais ousados. Pode funcionar 1 mês, mas para você fazer isso de forma perpétua, para fazer isso virar um hábito, o prêmio não é a questão mais indicada, tá? Gente, Arlen, então quer dizer que você está me falando que não é válido fazer campanha e premiação? É válido, só que não torne isso um hábito, ok? A metodologia de OKR, a gente fala muito disso, não criar indicador de desempenho focado no prêmio, tá? Tem algumas pesquisas científicas que falam isso. O ser humano, ele é motivado. O ser humano, ele eleva o seu nível de resultado quando ele é motivado, quando ele é desafiado. E quando ele é desafiado só por prêmio, no mês que ele não tem prêmio, ele dá aquela baixada de energia. Então isso tem que ser uma questão que você vai implantar. E sem falar que quando a gente fala de mercado imobiliário, o ganho, né, em cima da venda ou em cima da própria locação, são valores bem expressivos, né? A gente está falando de um produto de altíssimo valor agregado.
Então a disposição do colaborador diminui e ele não quer, vai querer enfrentar o desafio. E OKR a gente fala de desafio. São metas audaciosas que te fazem sair da zona de conforto, tá? Que te fazem pensar como que eu posso ser melhor, como que eu posso ter melhores resultados. E até uma questão que eu tenho falado muito, que é a meta ela é elaborada de 60% a 70% pelo colaborador, não é pelo gestor. O gestor tem de 30% a 40% na questão da elaboração da meta. Vocês entendem que isso cria senso de alinhamento, cria senso de responsabilização? É que eu tenho pregado aqui com constância. Se eu acredito, se eu vou me movimentar para fazer isso, na segunda semana, no primeiro mês, quando é ciclo de 3 meses, se no primeiro mês eu não conseguir pelo menos de 20% a 30% do resultado, opa, o que está acontecendo? Se aquilo ali foi eu mesmo que criei, aquilo ali eu me dispus a fazer. O que você fez? Onde você focou que você não focou no objetivo, nos indicadores de resultado para cumprir aquele objetivo? Então justamente essa dinâmica que proporciona esse alinhamento, esse senso de responsabilização, porque é o colaborador que cria a meta. Pelo menos 60% a 70% é o colaborador que cria a meta. Ok? Uma outra. A quinta questão que faz não colocar o OKR em prática na imobiliária. Desistir nos primeiros meses, achando que não vai dar certo. Infelizmente, eu não vou falar com vocês que é fácil acertar de primeira, porque não é fácil, eu estaria mentindo, tá? A implementação, ela demanda mudar o quê? Cultura, muitas vezes, mudar filosofia de trabalho, principalmente em culturas muito tradicionais, que acredita que fazer daquela forma é o jeito certo. Não é isso. Não é isso que vai fazer a mudança acontecer. Então, assim, tentar desistir de primeira é um dos impeditivos para fazer o OKR funcionar, né? E alguns dos objetivos que podem fazer, algumas das questões, alguns dos motivos que podem fazer a pessoa desistir de primeira é não saber estabelecer os objetivos, né? E os indicadores de resultado desse objetivo, os indicadores chaves desse objetivo. Uma outra coisa que atrapalha de tentar prosseguir com o OKR, não entender a diferença entre tarefas e resultados chaves. É uma outra questão, porque às vezes a pessoa fica tão focada em tarefa que aí ela fica fazendo aquele monte de tarefa e não consegue fazer o principal. Então, essa questão também impede das pessoas evoluírem dentro da metodologia. Uma outra questão também muito interessante é não conseguir passar o que precisa para os colaboradores. Então, isso muitas vezes dificulta a dificuldade em explicar, em passar para o seu colaborador, em vender a ideia, tá? Por isso que hoje eu estou dentro do workshop falando de OKR para líderes de imobiliária. São pessoas que vão ter que colocar a mão na massa e propagar para os seus gestores, para os seus líderes principais. Porque se o proprietário, o gestor, o diretor, as pessoas que estão em cargos de liderança não conseguem passar o objetivo para a equipe, então pode saber que isso pode ser um dos impeditivos. Como que a gente vai saber isso? Praticando, tá? Então por isso que eu falo, não desista de primeiro mês, não desista de segundo mês. Alguns resultados que estão sendo colhidos agora, dentro de imobiliária, é terceiro mês. E às vezes o quarto mês não vai ser legal, mas aí a gente aprendeu com o primeiro, com o segundo, e vamos ajustar, ok? Então não desista. Não desista no primeiro momento, persista. E a outra coisa é não saber mensurar metas. Por incrível que pareça, tem muitas imobiliárias que trabalham sem mensuração de metas. Trabalham sem ter essa dinâmica dentro do seu negócio. E o workshop justamente tem essa pegada, né? De a gente trabalhar as metas com diferencial de marca, com segmentação, fazer aquilo que você sabe de melhor, não fazer o mais do mesmo, do que todo mundo está fazendo, como que eu me diferencio no meio da multidão. Então, é importante, dentro das metas e dentro da metodologia, das metas dentro da metodologia de OKR, a gente trabalhar essas questões. E uma das coisas dentro da cultura ágil, que é a proposta do OKR, gente, é a questão da flexibilidade, tá? Às vezes a gente não vai começar da forma mais robusta, da forma mais certa, mas a gente vai ser flexível para ajustar, entender, escutar o colaborador. Quando eu falo de check-in e eu falo de reunião semanal, eu escutando o meu colaborador. É a pessoa que vai fazer o resultado acontecer. É o corretor,
né? É o captador, é a secretária lá que vai ter o marketing, que vai ter uma meta de trazer mais leads e atender aquele lead no primeiro momento, nos primeiros 5 minutos. Por que que você não está conseguindo fazer isso? Ah, eu não estou conseguindo fazer isso porque eu estou focada em fazer essa outra atividade. Opa! Então vamos ajustar? Vamos trabalhar? Então, ter flexibilidade é uma das questões que a gente coloca muito dentro da metodologia para que ela funcione. Então, pessoal, para quem está aqui escutando, está achando interessante, uma coisa que eu posso falar para vocês é: permita-se errar e ter dúvidas, né? Mas mantenha o foco na implementação da metodologia de OKR. Não desista, tá? Você que já iniciou, você que teve curiosidade, ou você que está assim escutando, deixa eu ver o que essa moça aí está falando do outro lado, que não me conhece ainda, né? O que eu posso falar para vocês é: funciona, é legal, é bacana. Tenho tido alguns exemplos de imobiliária. Em breve eu vou trazer alguns depoimentos, algumas entrevistas de pessoas que estão fazendo. Elas vão falar, né? As pessoas vão falar o que é isso que eu tô falando aqui de erros, de dificuldades. Elas vão falar para vocês e vão falar assim: o que aconteceu, como é que foi, o que ela falou com o colaborador, por que o ajuste, como é que foi o ajuste, como é que foi a conversa, como é que foi o check-in, como é que foi a reunião semanal, quanto tempo que durou. Eu acho interessante dessa questão do check-in da reunião semanal. A metodologia prega que ela tem que ser o mais rápido possível, né? Então não se acanhe se você tiver que demorar 2 horas ou 3. Acima de 2 horas eu já acho que já perde um pouco o foco. Começa a discutir outras questões que não tá muito dentro do foco do check-in. Mas são questões que... perdi aqui um pouco. Onde eu tava? A questão da flexibilidade, né? Que eu vou trazer pessoas para falar com vocês e elas vão mencionar qual as dificuldades e os pontos positivos e os pontos negativos em relação aos primeiros meses de implantação. É isso. Deixa eu recapitular. Então, os 5 dificuldades para se implantar o OKR na imobiliária. Primeiro, definir meta, esquecer-se dela. Segundo, fazer gestão por tarefas e não por resultados. Terceiro, achar que determinadas situações não podem ser medidas. 4, associar o cumprimento da meta, dos objetivos, a uma bonificação variável, tá? A prêmios e a bonificação variável. E 5º é desistir nos primeiros meses de implantação, achando que não vai dar certo. Então, se alguém teve curiosidade, quer saber um pouco mais, eu tenho vários conteúdos aqui no meu LinkedIn, eu tenho vários textos que eu estou fazendo publicação toda semana sobre esse tema. Vou palestrar sobre isso lá no Conecta Imob. Estou fazendo algumas mentorias dentro de imobiliária para ajudar a implantar, né, essa metodologia também. Temos muitos frutos colhidos e em breve vou trazer clientes aqui junto comigo para falar com vocês como é que tem sido, quais os resultados que estão colhendo dentro da sua imobiliária, utilizando a metodologia. Acho que no meu cronograma, acho que sem ser a próxima live, acho que daqui 2 semanas ainda, eu vou fazer entrevista com uma das clientes, né, que está implantando o OKR, e acho que vai ser muito rico, né, fazer essa entrevista, fazer esse bate-bola, essa troca esse ioiô, né, junto com vocês, e de repente te impactar aí para que você coloque essa metodologia para funcionar e entenda como que isso pode elevar o seu nível de resultado dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Todo mundo é impactado, né? Diante de uma mudança de cultura, que essa que é a ideia da filosofia do que o OKR pratica. De forma ágil, de forma flexível, errando e testando sim, mas que a gente faça isso de forma criando senso de alinhamento, de responsabilização e com foco, né? Sem perder o foco. Então, acho que já tem mais de 30 minutos. Nossa, já tem 37 minutos. Quando a gente fala de coisa que a gente ama, a gente nem vê o tempo passar, né? Então, eu vou me despedindo aqui. Agradeço aí a cada um que ficou aí 5 minutos, 10, 15, 20, 40 minutos aí comigo. Já tô completando aqui 40 minutos. Agradecer, assim, gratidão por cada um.
Se alguém tiver mais curiosidade, quer saber mais a respeito, me manda aqui uma mensagem, me manda um áudio, me manda o WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, quem não tem, manda mensagem aí pelo Instagram, pelo Facebook. Em breve eu vou estar gravando aqui uns vídeos também dentro do YouTube, falando desse conteúdo, criando um canal. Por enquanto eu tô trabalhando aqui com as minhas ferramentas mesmo aqui dentro do meu celular, dentro do meu notebook, mas em breve eu vou criar alguns conteúdos aí que eu vou deixar no YouTube para alavancar o meu canal também. Que essa é uma das minhas propostas para alavancar esse conteúdo e outros que eu tenho como proposta para você. Então, mais uma vez, gratidão, um beijo, fica com Deus, beijo no coração de cada um de vocês aqui. Participe, está assistindo, chame para essa pessoa para participar do seu vídeo. Ô, Regis, legal, bacana, bem-vindo. Silene, bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Alessandra, Kleber, Adriana, Carvalho, Jane. Ei, pessoal, boa noite, fica com Deus. Uma ótima semana para vocês. Amanhã eu estou na segunda edição do Workshop MGI. Até a próxima, até terça-feira que vem, 20 horas, com mais um conteúdo falando de OKR. Beijo, tchau, tchau.